com José, tudo começou a prosperar. Tudo começou a dar certo. Aquilo que não andava, aquilo que não estava dando certo, começou, de uma tal maneira a prosperar. Começou de uma tal maneira a andar. Creio eu que Potifar começou a se enriquecer mais. Potifar começou a ver ali Deus abençoando as mãos de José. Ei, meus irmãos, aquele que é fiel a Deus, mesmo na dor, mesmo na prova, o Senhor abençoa. Aonde você colocar os teus pés, aonde você colocar as tuas mãos, o Senhor é contigo. O Senhor prosperará. Ah, meu Deus, Deus lindo, Deus tremendo. E a Bíblia nos diz que Deus prospera tudo, o campo, os bens de Potifar, porque não era qualquer pessoa que estava administrando, mas era um hebreu, era José, obediente ao pai. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, Satanás, ele é astuto, né? Satanás, ele é nojento. Satanás, ele entra naquela esposa de Potifar e ela começa a sediar José. Ei, José era um homem bonito, era um rapaz de bom porte, era um rapaz de boa aparência. Creio eu que a esposa de Potifar também, né? Não ficava com o pé atrás. Creio eu que era uma mulher muito bonita. Era uma mulher muito incorporada, era uma mulher que tinha um corpo bem bonito, um corpo bem detalhado, né? Porque Satanás, ele não vai colocar coisa feia na tua frente, não. Satanás, ele vai colocar algo para encher os teus olhos. E não foi diferente. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que José, ele sai, ele foge da aparência do mal. Aquela mulher vindo com carícias, aquela mulher vindo com palavras doces. José, deita-te comigo. Não tem ninguém dentro dessa casa, porque a Bíblia nos diz que não tinha ninguém dentro daquela casa, nem os serviçais estava ali, não. José foi lá para fazer o seu serviço. E foi aonde Satanás preparou, aonde não tinha ninguém naquela casa, somente a esposa de Potifar. Então aquela mulher com palavras melancólicas, com palavras doces. José, deita-te comigo, José. Não tem ninguém dentro dessa casa. O meu esposo não vai saber. Mas José era temente a Deus. José sabia que os olhos do Senhor estavam contemplando a vida dele, estava contemplando aquela casa. Ei, muitas das vezes você está sozinho dentro da tua casa, você está sozinho dentro de algum lugar e você vê que não tem ninguém te olhando, vê que não tem ninguém te vigiando, mas fica ligado, crente, fica ligado, porque os olhos do Senhor estão te vendo, os olhos do Senhor estão te contemplando. Vigia neste telefone, vigia neste notebook, vigia neste computador, vigia porque Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca. Ele está ao nosso derredor. E se você der uma brecha, ele entra. Ele entrou na esposa de Potifar para fazer José cair. Só que José era um rapaz fiel. Ei, José não era fiel aos olhos somente dos seus irmãos. José não era fiel somente aos olhos do seu pai. José não era fiel somente quando as pessoas estavam olhando. José era fiel no secreto. Crente tem que ser fiel no secreto. Crente tem que ser fiel dentro do teu quarto, lá no teu banheiro. Crente tem que ser fiel onde não tem ninguém te observando. É aí que Deus vai ver se você verdadeiramente é
cristão. Porque, sinceramente, meus irmãos, tem pessoas que dizem ser cristão, mas está assistindo sites pornográficos, está fazendo coisas que até pronunciar é escândalo, que até pronunciar é só Jesus na causa. E diz que é crente. E diz que é crente. Vigia com teus olhos, vigia com teus ouvidos, vigia com a tua boca, porque pode ninguém estar te vendo, os teus irmãos pode não estar te vendo, a tua família pode não estar te vendo, o teu pastor pode não estar te vendo, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, esse está te observando. Eita glória! Deus estava observando José. José, meus irmãos, era um homem que estava sujeito também aos pecados como eu e você. José estava passando pela tentação, pela provação ali. Imagina, tem que ser muito crente para rejeitar. Sim, tem que ser muito cristão, tem que ser muito fiel a Deus, tem que amar muito a Deus para rejeitar aquela mulher linda, aquela mulher, creio eu, que estava seminua. Sim, você acha que aquela mulher estava com roupa, já chamando José para se deitar com ela? Ei, aquela mulher já estava se despida. Mas José, ele continua sendo crente. A Bíblia nos diz, aquela mulher atormentando José todos os dias. José, deita comigo. José, deita comigo. Não tem ninguém olhando, José. Deita comigo, José. Só que José, ele foge. Aquela mulher tenta agarrar José. Pega ele pelas vestes. As vestes ficam na mão daquela mulher. Mas ele foge. E aquela mulher, o Satanás, ele é nojento. Satanás, ele é nojento, ele é sujo. Aquela mulher pega as vestes de José como prova e começa a gritar. Então começa a aparecer os servos, começa a aparecer os empregados que não estavam naquela casa. Na hora do grito começa a aparecer. Olha o cenário que Satanás armou para José. Começa a aparecer todos daquela casa. E aquela mulher em pranto, gritando, chorando, falando que José tinha abusado dela, que José tinha estrupado ela. Todos acreditaram. Todos acreditaram. Imagina, meus irmãos. José sendo acusado por uma coisa que ele não fez. Imagina, meu Deus. Quem sabe você está sendo acusado injustamente. Continua sendo íntegro, continua sendo reto. Porque o Senhor é o Deus de justiça. E Ele vai mostrar quem é quem. Ele vai mostrar quem está falando a verdade. E José permaneceu sendo fiel a Deus, mesmo sendo ali acusado injustamente. Potifar chega em casa, aquela mulher começa a falar: aquele hebreu que você colocou aqui em casa, ele veio pra cima de mim, ele só não abusou de mim porque eu gritei. Olha só, ela estava com a prova na mão, né? Será que nós também iríamos acreditar na mulher de Potifar se nós estivéssemos ali trabalhando dentro daquela casa? Ou nós iríamos acreditar que José era um homem inocente por causa do seu caráter? Porque tem gente, meus irmãos, que não quer saber o caráter do outro, não. Ele quer ver a prova que está ali. Ei, antes de acusar, antes de se levantar, olha primeiramente o caráter dessa pessoa. Vê as obras dessa pessoa. Aí sim, você vai poder falar. Mas saiba que quem julga é Deus. Quem é juiz é Deus.
E a Bíblia nos diz que Potifar, ele acredita. A prova está diante dos olhos dele. A roupa de José. Então ele manda José para o cárcere. E ali José, ele fica preso ali, meus irmãos, naquele cárcere. E o carcereiro vê também que José está se destacando dentro da prisão. Tudo que José colocava a mão ali, Deus o abençoava. E a Bíblia nos diz que o carcereiro, ele coloca tudo também nas mãos de José. José, ele começa a tomar conta da prisão. José, ele passa um tempo naquela prisão, ele passa alguns anos naquela prisão. Só que Deus não esqueceu de José, não. Não. Às vezes você pode estar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos esperando pelo teu milagre. Saiba que Deus está trabalhando nesse meio tempo. José não foi esquecido por Deus lá, não. Imagina, Deus iria deixar José sendo acusado injustamente, pagar algo que ele não fez dentro de uma prisão? Não, esse não é o Deus que nós servimos. E a Bíblia nos diz que glória a Deus, aleluia, Faraó, ele manda o copeiro-chefe, o padeiro-chefe para a prisão. Porque Faraó vai comer um pão que encontra pedra dentro. Faraó vai tomar um vinho que se encontra uma mosca dentro. Então, quem preparava esses alimentos? Era o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. Os dois vão presos. E os dois têm sonhos dentro daquela prisão. Já era Deus trabalhando no sonho de Faraó, e já era Deus trabalhando no sonho do copeiro e do padeiro-chefe. Então José, ele ouve aquele sonho daqueles 2 homens que foi levado na prisão. E José interpreta o sonho, porque José tinha o dom da interpretação de sonhos. Eita glória! Ei, Deus vai usar o dom que Ele colocou sobre você. Sim, Deus vai usar o dom que Ele colocou na tua vida para ajudar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Deus usou o dom que Ele deu a José para ajudar aqueles homens, e através da interpretação, Deus mudou a situação de José. Então, chega o tempo daqueles homens que trabalhavam no palácio sair da prisão. E Deus, só para não ficar muito longo esse vídeo, meus irmãos, estou abreviando aqui. E Faraó, ele tem um outro sonho, ele fica perturbado com o sonho, porque ele quer a revelação, a interpretação do sonho. A alma dele não tem sossego, não tem paz. Então ele chama todos os intérpretes, ele chama todos daquele palácio para interpretar os sonhos, mas ninguém pôde interpretar. Ninguém. Então, aquele que foi restituído ali para continuar trabalhando no palácio, que foi o copeiro-chefe, porque o padeiro, ele foi morto, mas o copeiro não. O copeiro foi restituído ao seu cargo. Então o copeiro lembra e fala de José para Faraó: olha, lembra quando o Senhor mandou eu e o padeiro para a prisão? Lá nós tivemos um sonho, e ali teve um homem chamado José que interpretou o nosso sonho, e da mesma forma que interpretou, aconteceu. O padeiro morreu e eu fui restituído ao meu cargo. Então Faraó manda chamar este hebreu, manda chamar José. Eita glória! E José sai daquela prisão. José vai ali, faz a sua barba, coloca a melhor roupa, toma o seu banho, coloca a melhor roupa e se apresenta diante de Faraó. Corta o seu cabelo, né? Coloca ali, se põe uma boa aparência para se colocar de frente de Faraó. E ali, Faraó fala o sonho que ele teve. E José interpreta aquele sonho.
Deus dá a interpretação a José. E José é colocado como governador do Egito. Abaixo de Faraó, foi José o maior ali. Eita glória, é isso que Deus faz, meus irmãos. É isso que Deus faz. Ei, passa pela prova dando glória a Deus. Passa pela calúnia dando glória a Deus. Você acha que para José foi fácil? Não foi. Mas José, ele sabia que Deus era com ele. Quanto mais fiel você for a Deus, quanto mais fiel você for à palavra de Deus, quanto mais humilde você for a Deus, Deus, ele é com você. Passe o que passar, Deus não vai te deixar na mão. Não vai. Os anos podem se passar, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Os sonhos que José teve, Deus realizou. Porque depois a gente vê que teve uma grande fome naquela cidade do Egito. Teve uma grande fome no Egito, em toda aquela redondeza. Mas Deus deu sabedoria a José para administrar os cereais, né? Era 7 anos de fome e 7 anos de bonança, né? Primeiro teve 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. Enquanto estava a bonança, José estava administrando os cereais, estava ali, né? Não estava esbanjando, estava economizando, para quando chegava os 7 anos de fome, ter como se alimentar o povo. E ali os irmãos de José ficam sabendo que no Egito tinha cereal, que no Egito tinha alimento. Eles vão até lá. Os irmãos de José não conhecem José, mas José conhece todos eles. Então vem aquela situação, vem aquela lembrança toda na vida de José. Ei, meus irmãos, para não esse vídeo não ficar muito longo, deixa Deus trabalhar na tua vida. Não fuja dos processos, não. Não acha que por você estar passando por essa luta, por essa prova, que Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Deus está trabalhando, Deus está movendo céus e terra em seu favor. E lá na frente você vai ver o trabalhar tão grande, o propósito tão grande que Deus vai te colocar. Porque era propósito do Senhor José passar por tudo para ser levantado como governador do Egito. Ei, Deus vai permitir você passar certas situações, mas não é para te matar, não. É para colocar você em cargos maiores. É para colocar você em um cargo mais elevado. É para te dar crescimento. Então fica na posição que o Senhor tem te chamado. Fica na dispensação do Senhor, porque Ele é contigo. Amém? Fica com essas palavras. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. E o nosso Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Deus querido, meu Deus amado, queremos te agradecer, meu Pai. Eu quero te agradecer por essa palavra, meu Pai. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Continua nos dando força, continua nos dando graça, meu Pai. Nos ensina a cada dia a vigiar, meu Pai, nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que essa palavra venha alcançar cada vida, meu Pai, cada coração, meu Deus. Dá fortalecimento, dá ânimo, Senhor. Dá encorajamento, Senhor, para cada vida, meu Pai.
Eu não sei o que cada um tem passado, ainda vai passar, mas o Senhor sabe, meu Pai. Nos dá força, Senhor, nos santifica na Tua presença, meu Pai. Nos dá graça, Senhor, para passar por tudo, meu Deus. Toma também, em nome de Jesus, esta quinta-feira em Tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, fica na paz do Senhor. Deus o abençoa e até o próximo vídeo, assim Deus o querendo, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.